Quinta-feira, 25 de abril de 2019, Imaculada Notícias está no ar. Na edição de hoje, você vai ver que o número de contratações cai e Brasil fecha 43 mil vagas em março. E confira mais destaques. Mais da metade da população brasileira está acima do peso e muitas recorrem à cirurgia bariátrica. Japão vai indenizar mulheres que foram esterilizadas à força. E executivo da Odebrecht confirma a propina. Jornalista assassinada na Irlanda do Norte é homenageada. Estas e outras informações você acompanha agora no Imaculada Notícias. E março teve mais pessoas demitidas do que contratadas. Os dados são do Ministério da Economia. Basta uma voltinha pelas ruas que a gente confirma. O desemprego ainda é uma realidade para muitos brasileiros. Tem um ano e pouco, mais ou menos, sem trabalhar empregado. Um mês que eu estou desempregado, ela vai fazer um ano já. Tá complicado o negócio, né? Quem consegue ainda sobreviver é fazendo um biquinho ou então trabalhando conta própria. Mas fechado realmente tá difícil. No mês de março, o saldo de vagas de trabalhos formais no Brasil ficou negativo. Foram fechados mais de 43 mil empregos com carteira assinada. Mesmo assim, somados os meses de janeiro e fevereiro, o primeiro trimestre teve um balanço positivo. Ao todo, quase 180 mil ocupações com carteira assinada foram criadas. Os dados foram divulgados hoje pela Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia. Segundo o governo, dos 8 setores analisados, apenas 3 tiveram saldo positivo no terceiro mês do ano: serviços, extrativa mineral e administração pública. Dos que tiveram desempenho negativo, o comércio é quem se destaca, com quase 30 mil demissões. Esse economista explica o que pode ter acontecido para o mês de março ir contra a tendência positiva dos outros meses. Se a gente levar em consideração que teve final de ano e aí você tem determinados momentos de venda ainda, tudo depende da dinâmica da venda. Não tem nenhum fenômeno, né? Mas existe os empresários que falam assim, não, vou aguentar, esperar um pouco a economia. Quando eles esperam 1, 2 meses, vê que não retoma, aí eles passam a demitir. Talvez seja o tempo necessário para eles imaginarem que a economia vai reativar. Todo mundo falava, o governo está novo, tem 100 dias, vamos dar tempo para ele poder... Então, também os empresários imaginam isso. E aí, nesse caso, eles deixaram de esperar. E aí, com isso, demitiram. Marques comenta ainda o que se pode esperar para 2019. Tá difícil, né? Porque todas as vezes que você imagina que o novo governo, vai trazer algum tipo de medida de política econômica para reativar a economia, ele fica esperando a reforma da Previdência, espera a reforma tributária, espera algumas coisas que demoram. E o empresariado se sente desmotivado, aí não investe. E aí, não investindo, a gente vê a economia, uma hora ela é o voo de galinha, uma hora ela sobe um pouco, outra hora ela cai. Mas a retomada forte só mesmo quando aumentar os investimentos. Enquanto isso, o brasileiro se vira como pode. Eu estou trabalhando com a mercadoria na rua, entendeu? Vendo doce, vendo bala, trabalho honesto, graças a Deus. E mais da metade da população brasileira está acima do peso, sendo que 1 em cada 5 pessoas é considerada obesa. Os dados são do Ministério da Saúde. Muitas delas têm recorrido à cirurgia bariátrica para resolver o problema. Mas será que este é o único caminho para emagrecer? Flávia está de bem com a vida e com a saúde. São 60 quilos a menos desde que fez a cirurgia bariátrica, conhecida como redução de estômago, há 4 anos. Ela ainda quer emagrecer mais, mas ela já desfruta dos resultados. Melhora muito a autoestima, né? Questão de saúde, minha pressão era sempre muito alta, hoje ela mantém assim dentro da normalidade, né? Assim como Flávia, Raquel também comemora a mudança radical. A cirurgia já tem 5 anos. As roupas, que antes tinham que ser feitas sob medida, agora são apenas recordações. As fotos também impressionam. São 70 quilos a menos. A nova Raquel não está só no corpo, está na mente também. Nasce uma nova pessoa com uma confiança diferente, uma autoestima diferente, e aí aquela questão do que você vai comer, daquilo que você não consegue mais comer. No início eu tive problemas familiares com a questão de quantidade de comer. As pessoas precisam ter muita certeza do que elas querem mesmo nesse processo cirúrgico. O número de cirurgias bariátricas só cresce no país. Entre 2012 e 2017,
o crescimento foi de 46%. Agora, se for considerar só o Sistema Único de Saúde, o crescimento é ainda mais expressivo, passa dos 200%. Também não é pouco o número de obesos no Brasil. Cerca de 20% da população se encaixa nessa classificação, ou seja, tem índice de massa corporal acima de 30. De acordo com o cirurgião bariátrico, existem várias técnicas para restringir a quantidade de alimento que o paciente ingere. Tem até uma que não precisa de cortes. O balão intragástrico é introduzido no estômago por meio de endoscopia e pode ser retirado a qualquer momento. Mas o médico alerta: a cirurgia bariátrica não é a solução definitiva para a obesidade, seja qual for a técnica. Na cirurgia a gente consegue ter uma resposta, uma janela terapêutica, que vai dar uma resposta de emagrecimento que tem uma função motivacional para o nosso paciente. Se ele não quiser fazer estilo de vida, quiser só fazer um procedimento, ele vai passar um período magro, mas ele vai acabar tendo reganho de peso. E o Japão vai indenizar mulheres que foram esterilizadas à força pelo Estado. Uma medida que durou quase 50 anos. A nova lei foi aprovada por unanimidade no parlamento japonês. A partir de agora, as vítimas terão 5 anos para solicitar a compensação de $29 mil, sujeita à aprovação de um conselho de especialistas. As vítimas consideram um valor pequeno se comparado ao sofrimento que foi gerado. Estima-se que 25 mil pessoas foram esterilizadas, muitas delas sem consentimento ou sob pressão. A antiga lei permitia que os médicos realizassem abortos ou esterilizassem pessoas com cirurgias ou radiação para impedir o nascimento de descendentes considerados pelo governo de baixa qualidade. Muitas vítimas tinham lepra, a atual hanseníase ou algum tipo de deficiência. O ministro da Saúde, Takumi Nemoto, disse que o governo vai providenciar o dinheiro para as vítimas o mais rápido possível. E o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, expressou o sincero pesar do governo e o pedido de profundas desculpas, algo esperado por décadas por quem passou por esse sofrimento. E após menos de uma semana da morte do ex-presidente do Peru, Alan Garcia, o ex-diretor da Odebrecht no país confirmou que a construtora aportou dinheiro à campanha eleitoral de Garcia em 2006. O ex-diretor da Odebrecht no Peru, Jorge Barata, confirmou nesta terça-feira que a construtora aportou dinheiro à campanha eleitoral do ex-presidente Alan Garcia em 2006. O procurador Rafael Vela disse que o empresário respondeu todas as perguntas e está se submetendo à justiça peruana em todo o sentido da palavra. Vela disse que Barata confirmou a tese de que a construtora aportou dinheiro à campanha eleitoral que elegeu Garcia para o segundo mandato. Alan Garcia se matou na última quarta-feira antes de ser preso. Ele sempre negou ter recebido subornos da Odebrecht, mas a procuradoria afirma que o dinheiro chegou a ele por meio de assessores. E no próximo bloco você vai conferir: a igreja celebra a aparição do Cristo ressuscitado aos discípulos. Voltamos já. Familiares, amigos e autoridades se despediram ontem da jornalista Lyra Maki, morta na semana passada na Irlanda do Norte. Os primeiros ministros do Reino Unido e da Irlanda participaram da homenagem. Os primeiros ministros do Reino Unido e da Irlanda se uniram a familiares e amigos de Lyra Maki em um funeral destinado a combater a violência na Irlanda do Norte. A jovem jornalista foi baleada na semana passada por um republicano dissidente. Dentro da catedral, adversários políticos se sentaram lado a lado. A primeira-ministra britânica Theresa May prestou condolências aos parentes de Maki no início de uma cerimônia que também contou com a presença do primeiro-ministro da República da Irlanda, Leo Varadkar, além de muitos outros líderes políticos.
O Novo IRA, um grupo republicano dissidente que luta pela reunificação da Irlanda, admitiu sua responsabilidade na morte da jornalista durante confrontos em Londonderry. O grupo pediu sinceras e completas desculpas e justificou que a jornalista morreu tragicamente quando se encontrava junto às forças inimigas. O caso recorda os tempos do conflito da Irlanda do Norte, que dividiu a província britânica durante 3 décadas. E durante o Apartheid, a maior parte dos musicistas clássicos da África do Sul eram pessoas brancas. A Busqueide, uma escola no coração de Soweto, foi um dos locais que se dedicou a ensinar crianças negras nos últimos 20 anos, ajudando jovens desfavorecidos e encontrando nas ruas verdadeiros talentos. A música clássica é a paixão de Sholane desde que o jovem pegou em um violino pela primeira vez 3 anos atrás. O sul-africano vive em Soweto com a sua avó, já que sua mãe é viciada em drogas e quase não aparece em casa. It helped me to forget about the situation that I'm in. Isso me ajuda a esquecer a minha situação, especialmente o meu passado, e com os trabalhos da escola também ajuda a desestressar. It distresses me. Sholane vai 5 dias por semana na Busqueide, uma escola de música no coração da cidade. Rosemary Nalden abriu a instituição em 1997, depois do fim do Apartheid. Para a violista de 75 anos, a música serve para tirar crianças das ruas e achar talentos especiais como Sholane. Peguei um violino e coloquei no queixo dele. Na mesma hora vi que encaixava. Ele é muito talentoso fisicamente e musicalmente. Durante o Apartheid, a música clássica era uma ocupação praticamente reservada para sul-africanos brancos. Por mais de 20 anos, Rosemary trabalhou para combater essa injustiça, e a professora espera os melhores resultados possíveis. Mas o trabalho duro dá resultado. Nos primeiros anos ela é bem severa e difícil de aturar, mas conforme o tempo passa dá para ver porque ela é assim. É porque esse é o único jeito de ficar bom. Zwandile, que tem 19 anos, conquistou o posto de primeiro violino depois de muito trabalho e com muita determinação. Sua próxima meta é entrar em uma prestigiosa orquestra internacional, longe de Soweto. E centenas de fiéis se reuniram em Emaús para celebrar com os frades franciscanos a festa da manifestação do Cristo ressuscitado aos discípulos Simeão e Cleofas. Vamos acompanhar. Na segunda-feira de Páscoa, como já é tradição, a comunidade franciscana e a comunidade católica local, juntamente com muitos peregrinos, se reuniram para celebrar a manifestação do Senhor ressuscitado em Emaús, Alquibabe, no lugar que se faz memória desse encontro entre Jesus e Simeão e Cleofas. Com esta celebração, afirmou o custódio da Terra Santa, Jesus não apenas nos lembra que Ele caminha conosco mesmo quando não nos damos conta disso, mas que há muitas mensagens que esse lugar sagrado deixa para aqueles que o visitam. Jesus te oferece uma leitura pascual. Jesus nos oferece uma leitura pascal de tudo o que nos acontece, mesmo em experiências negativas e difíceis, de sofrimento e morte. Jesus nos fala: se não lermos à luz da Páscoa o que aconteceu comigo, se não lermos à luz da Páscoa o que acontece com você, permaneceremos prisioneiros de uma dor que nos derrota, uma morte da qual você não pode se levantar novamente. Essa é uma oportunidade que permite que o pequeno santuário, difícil de alcançar durante o ano devido ao muro de separação, se encha de centenas de fiéis. Uma saudação a todos os peregrinos que vieram aqui hoje para assistir à nossa festa em Emaús Alquibabe. Há uma multidão de pessoas que vieram apesar do mau tempo, o que não ajuda. Mas a fé ajuda a superar todos os problemas. Menos peregrinos sempre. Sinto muito pela comunidade de frades que moram aqui. É muito difícil. Eu sempre rezo para que eles confiem em Deus, perseverem em ficar aqui, guardando esta santa terra. Agora é uma libertação porque se pode alcançar Emaús Alquibabe.
Agora podemos alcançar a verdadeira Emaús, a do Evangelho, tocar de perto e viver o quinto Evangelho. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, pronunciou a bênção e depois de o partir, entregou-lhes. Então, os seus olhos abriram-se e reconheceram-no. O mesmo gesto foi repetido no final da celebração, quando o custódio da Terra Santa distribuiu o pão como memorial do momento em que os 2 discípulos reconheceram o ressuscitado. Ogni volta che noi spezziamo il pane, toda vez que partimos o pão, Jesus está presente em nosso meio. Mesmo quando partimos o pão com os mais pobres, os mais necessitados novamente, Jesus se faz presente. Uma vez que Jesus é reconhecido, temos que nos apressar em anunciá-lo aos outros. Não devemos ter medo, mesmo que a noite já tenha chegado. Devemos partir e dizer que o encontramos. E essas foram as nossas informações de hoje. Eu te espero amanhã, sexta-feira. Bom início de noite para você. Salve Maria Imaculada, até amanhã.